Defendido por juristas, o ensino de direito para crianças e adolescentes já é realidade em algumas escolas brasileiras. Um dos livros utilizados é Constituição em Quadrinhos, de autoria do advogado especializado em direito constitucional, também professor e escritor, o Júlio César Hidalgo, que é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Júlio? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E a gente está com um livro aqui, Constituição em Quadrinhos. Vou mostrar para vocês. E eu começo te perguntando, Júlio, como que surgiu a ideia, então, de adaptar a Constituição para uma linguagem mais acessível aí para as crianças e adolescentes? Bom, a ideia começou a tomar forma quando eu lecionava para concurso público. Então, sempre tinha pessoas que tinham só o segundo grau, iam prestar um concurso, e muitos deles diziam para mim, poxa, professor, por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não sabia desse direito antes? Agora é tarde, já fui enrolado. E um dia, numa aula de faculdade, eu dava aula na faculdade no sábado, e uma aluna me procurou durante a semana e perguntou se ela poderia levar o filho pequeno, porque não tinha com quem deixar o filho, aquelas coisas que a gente sabe que acontece mesmo. Falei, olha, tudo bem, não tem nenhum problema, pode trazer a criança. Nessa aula de sábado, eu estava tratando do artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos dos trabalhadores. E tem uma parte do artigo 7º que fala da proibição do trabalho infantil. Terminou a aula de sábado, eu fiz aquela clássica pergunta de professor, né? Alguém tem alguma dúvida? É óbvio que ninguém tinha dúvida, porque se alguém levantasse a mão ia ser massacrado, todo mundo querendo ir embora no sábado. Só que aí a criança levantou a mão. Todo mundo achou engraçado, deu risada. Eu também achei engraçado ela levantar a mão. Perguntei para ela, né, o que ela queria saber. Aí ela levantou a mão e disse o seguinte, professor, quando a mãe obriga a gente a arrumar o quarto, não é trabalho infantil? Aí, passado aquele momento, né, que a gente achou engraçado, na verdade, aquilo para mim foi uma revelação. Por quê? Porque eu percebi que a criança tinha interesse em aprender os seus direitos. Então eu pensei, poxa, vou só não escrever um livro para jovem, como também para criança, porque elas vão ter interesse em aprender os seus direitos. Foi daí, desses fatos, que surgiu a ideia. Agora, eu disse aqui na abertura da entrevista, né, que esse ensino aí do direito já é uma realidade em algumas escolas brasileiras. Agora, que realidade que é essa que a gente está falando, doutor? Em que ritmo ela está acontecendo? Existem políticas públicas, projetos de lei que tratam desse assunto? Então, vamos lá. Projetos de lei que tratam desse assunto existem. Temos projetos no âmbito federal, na Assembleia Legislativa também tem projetos para implantar o ensino do direito, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio. Todos em tramitação. Todos em tramitação. Tá? Todos em tramitação. Alguns projetos de lei municipais espalhados aí pelo país também existem. Tá? Agora, se você perguntou qual a realidade é que, primeiro, isso encontra muito mais facilidade de ser implantado em escolas particulares. Sobretudo em escolas particulares, vamos dizer assim, de classe A, em que existe uma consciência de que se deve aprender direitos e deveres. Nas escolas públicas, isso está começando agora devagar. Eu tenho projeto em algumas escolas públicas, eu faço palestras de maneira gratuita, vou também em escolas particulares fazer isso e agora estou com um grupo de advogados voluntários que também estão se dedicando a isso, tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. Então está encaminhando, tá encaminhando bem e eu espero que no futuro isso cresça também. Aprender sobre os seus direitos, né, desde cedo, torna as crianças, os adolescentes aí, adultos mais conscientes sobre si, sobre a sociedade em que elas vivem? Eu não tenho dúvida de que isso acontece, porque a criança aprende o lugar dela na sociedade, ela aprende que ela faz parte de uma sociedade. Porque a criança, no mundo dela, ela acha que ela é a sociedade toda, né? O mundo gira em torno dela. Quem tem filho, quem trabalha com criança sabe disso. Mas no momento em que ela aprende os direitos dela, ela, ao mesmo tempo, está aprendendo os deveres dela. Porque, veja, se você tem um direito, ou se eu tenho um direito e você também tem esse direito, eu também tenho o dever de respeitar esse direito e você tem o dever de respeitar esse direito. Seus limites também. Exatamente. Né? Eu sempre falo, eu não ensino direitos só para as crianças. Eu tenho que ensinar direitos e deveres. E isso vai tornando ela mais consciente de que ela faz parte de uma sociedade, aprender sobre meio ambiente, aprender sobre patrimônio público. Né? Às vezes eu vou dar palestra em escola pública, eu pergunto assim, quem estuda de graça? Todo mundo levanta a mão. Eu tenho que falar, não, vocês não estudam de graça. Vocês pagam e pagam caro. Cada vez que seu pai, sua mãe, ou seu avô, sua avó compra um saco de arroz, tem tantos % de imposto, que é o que vai pagar a sua escola. Você tem que despertar essa ideia na criança e no jovem de que ele faz parte de uma coletividade. Ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Dr. Júlio continua com a gente no próximo bloco.
Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o advogado Júlio César Hidalgo sobre o ensino de direito para crianças e adolescentes. Doutor, o ensino do direito, né, ele deveria ser mais acessível a todos os brasileiros, não só na faculdade? Ah, eu não tenho dúvida disso. Porque o direito é algo que está presente na sua vida, no seu dia, desde o momento que você acordou. Você acordou hoje, acendeu a energia elétrica, acendeu a lâmpada. É uma relação de direito entre você e a concessionária de energia elétrica. Você pegou seu carro, você está na rua, é uma relação de direito. Ou se você veio de metrô, é uma relação de direito. Você está aqui agora, na posição de entrevistador, empregado, é uma relação de direito entre você e o seu empregador. Você está expondo uma ideia, eu estou expondo uma ideia, é uma relação de direito, envolve liberdade de expressão, envolve direito à intimidade. Então, o direito te acompanha do momento que você acorda ao momento que você dorme. Depois que você dorme, ainda vai gerando tributo muitas vezes. Então, até quando você está dormindo, gera essa questão do direito. Então, ele está próximo. Você precisa aprender o direito desde cedo, até para perder o medo do direito, né? As pessoas têm medo. O mundo do direito é um mundo meio inacessível, né? Parece que é um Olimpo, né? Os juízes, os promotores, Vossa Excelência, data venha. É um mundo meio inacessível. E se você aprende, você se torna, vou usar uma palavra nova, né? Você se apropria do direito. Porque direito, é o que eu sempre digo, direito não é o que está na lei. O que está na lei está lá no arquivo da Câmara Municipal, isso é lei. Direito é o que você conhece. Porque se você não conhece, não é seu direito. Então, por isso que é o ideal você aprender isso desde a infância. Lógico, de maneira apropriada. Agora, quais são os fatores aí que acabam afastando o cidadão comum, né, dos seus direitos? Quer dizer, ainda é uma ciência e um aprendizado para poucos, né? Eu diria que é quase uma ciência oculta. É um aprendizado para bem poucos. Como eu disse quando eu respondi a pergunta anterior, é quase como se o direito estivesse num Olimpo, é um mundo afastado. Isso tem que acabar. Não é que eu estou dizendo que vamos acabar com uma linguagem técnica. Uma linguagem técnica tem no meu ramo, no seu ramo, no ramo de quem está nos assistindo. Mas o juridiquês, aquele vernáculo, aquele vocabulário exagerado, né? Aquela coisa do data máxima venha. Cara, escreve lá com todo respeito, fala assim com todo respeito, não precisa jogar um latim. E isso afasta as pessoas, o vocabulário, com todo respeito, data máxima venha, as sessões do Supremo são transmitidas pela televisão. E eu me pergunto, para quem? Quem realmente entende aquelas sessões? Chega a ser um desperdício de dinheiro público ouvir aqueles ministros do Supremo falando um linguajar que a população, que é quem paga o subsídio, a remuneração deles, o salário deles, não entende. Tem que deixar disso. Comunicação só existe quando as duas partes entendem. Se as duas partes não se entendem, não existe comunicação. Você sabe disso muito melhor do que eu. Então, isso afasta as pessoas do direito delas. As próprias leis devem ser escritas de maneira mais fácil de serem entendidas. E esse aprendizado, de alguma maneira, ele pode ser replicado também pelas crianças e adolescentes que aprendem aí em seu entorno, para familiares? Veja, eu não conheço um maior replicador de ideias do que a criança ou o jovem. Bom, primeiro pelo tempo de vida estimado, né? Se você ensina uma criança de 10 anos, a expectativa de vida dela é 75, 80, ela vai passar aí 65, 70 anos replicando a sua ideia. Sem falar que ela replica isso no meio familiar dela, né? Com o comportamento dela. Então, você imagina uma criança que aprende que o patrimônio público, na verdade, é dela. Né? Ela vai cuidar do patrimônio público, as pessoas vão ver isso acontecendo. Ou ela vai puxar a orelha do adulto. Pai, não joga lixo no chão, não pode jogar lixo no chão. Ou não pode escrever no banco do jardim. Então, eu não conheço o maior replicador do que a criança ou o jovem. E para a gente encerrar, doutor, que importância que tem, ainda mais no momento como esse que a gente está vivendo, às vésperas de eleições, qual a importância dessa apropriação, né, do cidadão sobre seus direitos em momentos como esse? Vejam, o cidadão muitas vezes reclama do político, reclama da situação, mas o que ele faz? Na verdade, ele faz muito pouco. E boa parte porque ele não sabe o que ele pode fazer, né? Ele não sabe que ele pode acompanhar uma sessão da Câmara de Vereadores, ele não sabe que ele pode pedir uma cópia de um contrato de licitação, ele não sabe que ele vai votar para vereador porque os vereadores vão fazer as leis municipais, os deputados vão fazer as leis estaduais, ele não sabe nem qual é a competência de um governador. O que o presidente da República pode fazer? Quem é que sabe me dizer
que o presidente da República pode fazer. O que eu vejo na campanha é presidente, governador prometendo coisas que ele não tem competência para fazer. Então, se você conhece os seus direitos, você fica muito mais difícil de ser manipulado. Isso eu não sei se interessa para uma parcela da classe política, mas eu não tenho dúvida que o cidadão mais consciente dos seus direitos é um eleitor também mais consciente. Tá certo. Queria agradecer demais a participação do advogado especializado em direito constitucional, também é professor, escritor, o doutor Júlio César Hidalgo, que foi o nosso entrevistado de hoje. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade.